Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Chegou aquela época que esfria, né? Hoje está um dia muito frio. Então, pessoas que moram em regiões que esfria bastante, a gente começa a se preocupar, sempre quando a gente tiver essa mudança de tempo, a se preocupar com as nossas Phalaenopsis, tá? Porque são plantas realmente sensíveis a essa mudança de temperatura. No caso das Phalaenopsis, elas são plantas que esperam essa época mais fria para poder desenvolver a sua haste floral. Então, todas as Phalaenopsis que você tem, que são adultas aí, essa época de mais frio, onde a temperatura baixa mais, é a época que a gente vê, que a gente nota que induz o surgimento de novas hastes florais. Então aquelas plantas que já foram replantadas no começo do ano, que estão já enraizadas, com folhagens novas, essas plantas estão, e se elas forem adultas, né? Elas estão aptas a florescer. Então você vai notar aí o surgimento ou amadurecimento dos botões, aonde que esses botões já começam a abrir as suas novas floradas. Mas também é época de muito cuidado para as nossas falsas, porque tem essa questão da gente molhar e a planta não secar. Em outras regiões que o frio ele é mais cortante, que tem aquela ventania que resseca mais, já acontece o contrário, o substrato ele seca ainda mais rápido. Então sempre a gente vai ter que ter aquela noção de reparar se o substrato está seco ou não. Aqui na minha região já acontece o contrário, o substrato ele não seca tanto quanto nas outras estações. Então não é uma estação do ano que está totalmente fria, a temperatura no planeta está mudando drasticamente, a gente não sabe mais ponderar quais são os meses que vai ser realmente frio, quais são os meses que vão ser realmente quente, porque a temperatura está sempre mudando. Ontem mesmo aqui estava um sol de rachar, estava até mexendo em tudo aqui, até reguei minhas plantas e hoje já amanheceu chovendo e frio, tá? E a gente nota que alguma parte vegetativa dessa planta começa a dar uma parada, tá? Né, na questão de enraizamento, na questão do surgimento de novas folhas. É aquela época que algumas orquídeas também começam a hibernar. É um momento onde você vê poucas flores nos outros gêneros de orquídea. Já na questão de Phalaenopsis, o que não vai funcionar aqui é o enraizamento, não vai acontecer nesse momento, o surgimento de novas folhinhas não vai acontecer, e aquela coisa que a gente passa um cake plant, né, para induzir aí o surgimento de uma muda, o surgimento de uma nova floração, e isso fica um pouco mais demorado. Por quê? Porque essa planta, ela está tentando se resguardar dessa época fria, tentando ficar ali mais no seu canto quietinha, né? Então ela vai absorver esse cake plant, ela vai absorver aí a adubação, mas um pouco mais lento do que o habitual no restante do ano, tá? Então se você passou um cake plant aí e tá demorando surgir apontar aí a nova haste floral ou o novo cake, nessa época fria dá uma demorada a mais, tá? E as suas plantas que estão debilitadas e você está passando o adubo e tudo mais, e você vê que não está se reestruturando, você não está observando melhora, também pode ser por conta dessa hibernação das orquídeas relacionadas ao frio. No quesito haste floral, é a época em que as plantas vão deixar de absorver nutrientes e vai liberar para as hastes florais. Então você vê, ó, em todo lugar, a gente vê haste floral, principalmente nas pessoas que moram no lugar frio, tem haste floral apontando por todos os lados, porque essas plantas, elas são induzidas a florescer na época do frio. É uma época boa aí para a floração dos dendróbios, né? De alguns oncídiums e principalmente das Phalaenopsis, elas começam já emitir as suas hastes florais mais para essa época, quando baixa mais a temperatura. Porque quando esquentar, todos os botões que foram formados nessas hastes florais durante essa época de frio, eles vão abrir em flores, tá? Não acontece nos supermercados, não acontece nas floriculturas, porque as plantas lá estão em ambientes controlados, onde tanto a luminosidade quanto a temperatura
são controladas. Então, tanto faz, tá inverno, tá verão, tá outono, tá primavera, lá vai estar florescendo o ano inteiro e você vai encontrar flores o ano inteiro aí para vender nas floriculturas e nos supermercados. Mas em casa, o nosso cultivo é diferente. A gente conta muito com as estações do ano para que a gente possa ter floração e evolução nas nossas plantas. Então a gente tem que reparar tudo isso aí. Então chegou o começo do ano, o que tinha para replantar foi replantado, a gente vai cultivar, a gente vai cuidar, porque ao longo do ano as estações elas vão mudando e as plantas precisam estar saudáveis para receber essas mudanças e poder jogar isso para o seu desenvolvimento, tá? Então, quem tem haste floral, você vai ver agora a sua haste floral se desenvolver um pouco mais, né? Porque essa temperatura vai cair um pouco mais, essa mudança traz esse benefício para as Phalaenopsis e quando começar a esquentar, né? Voltar aí o tempo se firmar novamente, esses botões vão começar a abrir. Algumas pessoas vão notar também que quando passa aí essa época fria e tem vários botões nas suas falas e se a mudança for muito brusca, tipo assim, tá muito frio e amanhã já amanhece muito quente, né? Já amanhece muito ensolarado e aquece demais. Alguns botões eles tendem a abortar. Por quê? Porque eles precisam que essa mudança de temperatura seja gradual, vá aquecendo devagarinho, tá? E às vezes não acontece isso na natureza. Então alguns botões eles tendem a passar, ou então porque também, se a sua Phalaenopsis não tiver naquele ambiente mais protegido, então quando acontece o quê? Quando chega aí a época do frio e já está com botão e vai mudando a temperatura, vem aquele vento também e o vento também pode fazer os botões amarelarem, tá? Assim como amarelar também algumas folhas, é uma época que você vê mais daquelas folhas na parte de baixo da orquídea, amarelando, né? Porque a planta está sugando a energia daqui. Então, toda vez que muda aí o ambiente, as plantas sofrem. E para elas poderem se resguardar, elas vão se alimentar do que elas têm. E o que elas têm aqui são folhas e raízes. Então, ela vai se alimentar dos nutrientes que ela tem. Então, à medida que ela puxa nutriente da folha para se alimentar, para alimentar uma nova folhinha, uma nova folhinha que está surgindo ou um novo enraizamento, a folha que já não tem mais energia nenhuma começa a amarelar para ser descartada. Então você vai começar a ver muitas folhas sendo descartadas nas suas plantas. Isso acontece geralmente, né? Acontece e é normal que a folha de baixo venha amarelar, principalmente quando você faz um replante, né? A planta ela se sente debilitada, ela vai tentar emitir um novo enraizamento e acaba que ela tem que pegar os nutrientes que ela guardava na folhinha, ó. E você vê que a folha de baixo das suas Phalaenopsis, se for uma planta bem hidratada, se for uma planta que já tiver bem enraizada, ela vai evitar de soltar folhas, tá? Que nem essa aqui, ó, uma planta que está comigo há bastante tempo. Ela está bem enraizada, ela está bem bonita. A Red Sesame, ó, 2 hastes florais. Ela não está descartando folha nenhuma, porque ela está recebendo adubo, ela está recebendo água e a raiz dela estão boas. Então ela não tem que sugar as energias dela própria para poder se manter, né? Ela tá pegando tudo que eu tô colocando nela aí. Mas se ela tivesse sido replantada agora, se ela tivesse com poucas raízes e saindo esse tanto de floração que ela tá saindo, é lógico que ela ia tirar a energia de alguma parte dela e alguma folhinha ia amarelar. No caso dessa planta aqui, ó, ela tá emitindo haste floral e ela tá buscando a energia dessa folhinha aqui para poder emitir essa haste floral. Então, algumas coisas que acontecem com as nossas plantas, que são naturais, a gente acaba achando que é uma doença e muitas vezes não é, tá? Às vezes é a temperatura que está mudando, é o clima da sua região que é diferente da minha, tá? Por isso que a gente sempre fala que a questão do cultivo é uma coisa bem particular. Você pode pegar todas as dicas que a gente fala aqui, mas você vai ter que se adaptar ao que realmente acontece na sua região. Porque nem sempre o que eu falo aqui é o que acontece com você. No momento aqui na minha casa está muito, muito frio.
mas na sua região pode estar muito, muito quente. Então, as dicas que eu falo aqui, você vai tentar adaptar aí, porque só você sabe quando é que esfria na sua região, quando é que esquenta. Quando eu falo que as minhas plantas estão hibernando nesse momento, não são as Phalaenopsis, tá? São as outras orquídeas, porque as FAO, nesse momento aqui, elas estão emitindo haste floral. Então, já é uma planta diferenciada que espera o frio chegar para que esse frio induza a sua floração. Assim como os Dendrobium nobile, que estão montando agora os seus novos botões, né? Então, algumas plantas elas param de vegetar, outras aproveitam isso para poder se beneficiar. Então, vai muito de acordo com o cultivo, vai muito de acordo com a região. Então, as dicas que a gente vai dando são dicas do que acontece aqui. E a única coisa básica que você pode fazer, a mesma coisa que eu faço, é imitar o meu substrato, é imitar a minha adubação, as minhas regas, tá? O tipo de cultivo que eu tenho, porque algumas coisas são iguais mesmo que a região mude. Mas a questão de clima, questão de temperatura, é só você que pode prever aí, porque é você que está cultivando na sua região, tá bom? Então, nessa época de frio, você que mora no frio, tenha mais cuidado, não regue as suas plantas no final do dia, regue somente se o substrato estiver seco. E se acontecer alguma intempérie com as suas plantas, como folhas de baixo amarelando, botões caindo, algumas plantas não está respondendo ao enraizamento, não está respondendo à indução de novas hastes florais, não está saindo novos cakes, né? Você vê que a planta não está saindo novas folhas, não se preocupa porque tudo é da estação, tá? Então, essas plantas, elas vão evoluindo com a natureza e elas vão crescendo, se adaptando, fazendo tudo de acordo com as estações do ano, tá? E quem tem Phalaenopsis aí vai começar a sentir que elas vão emitir suas hastes florais para quando a estação mais quente chegar, elas começarem a explodirem aí os seus botões e trazer lindas florações para você. Não esqueça que mesmo na época do frio, você tem que continuar com o seu enxofre, continuar com as adubações, porque por mais que essas plantas comecem a hibernar e ter esse processo vegetativo um pouco mais lento, elas necessitam ainda de uma adubação, elas necessitam aí de cuidados com as folhas, porque as pragas não descansam, tá? Ao passo que essas plantas param para hibernar, para descansar, as pragas elas continuam querendo comer e querendo destruir. Então, você pode até, a planta pode até parar um pouco de querer estar no seu estado vegetativo, mas você tem que continuar cuidando com fungicida, com inseticida, com adubação, porque elas precisam dessa proteção para estarem bem nesse momento que elas estão se recolhendo mais por conta dessa situação de frio que elas estão vivendo, né? Como eu falei, são algumas plantas, não são todas. No caso das Phalaenopsis, elas vão começar a jogar suas hastes florais aí para brilhantar o nosso orquidário e trazer uma festa de flores daqui um dia. Vocês vão ver uma festa de flores aqui, porque o que não falta aqui são hastes florais para a gente comemorar, tá bom? Beijo no coração de vocês, expliquei tudo aqui, mas se vocês estiverem com dúvidas aí, deixa aqui embaixo que eu tô sempre aqui para responder todos vocês. Beijo, até o próximo vídeo, tchau!